Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdos da área da saúde. Então, no vídeo de hoje, iniciaremos a nossa conversa, o nosso estudo sobre a malária. Mas, professor, como assim vamos iniciar? Ele é um conteúdo tão amplo, repleto de informações importantes, informações estas que não podem ficar de fora da tua preparação para a conquista da tua tão sonhada vaga, que ele será dividido em 3 aulas. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, vamos trazer características gerais da doença. Na aula número 2, prevenção e controle. Na aula 3, controle do vetor. Então, eu agradeço o teu carinho, a tua audiência de sempre. Se você está neste vídeo, nesta aula e ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa nada para você, mas para o meu trabalho é super importante este teu apoio. Então, recados dados, vamos iniciar o nosso estudo. Eu peço aqui total atenção da sua parte. Desativa as notificações do WhatsApp, do Instagram e tenha total dedicação a esse momento. É essencial uma entrega real, completa, para que você possa aprender com qualidade. Então vamos iniciar trazendo aqui uma descrição da doença. Então a malária ela é uma doença infecciosa febril aguda, cujo os agentes etiológicos são protozoários. Esses protozoários são transmitidos por vetores. Então vamos lá. Malária é uma doença infecciosa. O agente causador são protozoários. É uma doença vetorial, doença transmitida por vetores. No Brasil, a magnitude da malária está relacionada a 2 elementos principais. Elemento 1, a elevada incidência da doença na região amazônica. E elemento 2, a sua gravidade clínica potencial. A malária causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente naquela população, naquele indivíduo, naquele conjunto de pessoas que vive em condições precárias de habitação e saneamento. Então, só nesse trechinho aqui, só nesse pedacinho que traz a descrição da doença, a gente vê diversos elementos que podem sim facilmente serem utilizados para a construção de questões que podem, sem dificuldade alguma, aparecerem na nossa prova. Vamos lá. Professor, a que está ligada a magnitude da malária no Brasil? Vamos lá. A elevada incidência da doença, em qual região? Região amazônica. Não deixe a banca pegar você nesse tipo de questionamento. E a segunda situação apresentada aqui, que contribui para a gravidade e magnitude da doença, é a sua gravidade clínica potencial. Então a descrição aqui está feita, é bem simples, é tranquilo, não é nenhum monstro de 7 cabeças, a gente consegue sim superar esse desafio. Agora vamos falar do agente etiológico, que é o agente causador da malária. 5 espécies de protozoários do gênero Plasmodium podem causar a malária humana. Então vamos lá. 5 espécies de protozoários. Qual gênero, professor? Plasmodium. Todos eles podem causar a malária humana. Então vamos lá. Temos o Plasmodium falciparum, temos o Plasmodium vivax, o malari, o ovale e o quinoles. Professor, preciso memorizar esses nomes? Precisa. A depender do nível da tua prova, de como a banca cobra
essas questões, esse conteúdo, facilmente pode aparecer. Você não deve se assustar, você deve fazer um esforço a mais para tentar, sim, memorizar essas informações. Vamos lá. O Plasmodium ovale, ele está restrito a determinadas regiões do continente africano e a casos importados de malária no Brasil. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Vamos lá. Eu tenho aqui 5 espécies que causam a malária nos seres humanos: Falciparum, Vivax, Malari, Ovale, Quinolese. O Plasmodium ovale, ele está restrito a algumas regiões do continente africano. Isso pode ser cobrado na minha prova, professor? Do jeitinho que está aí? Pode sim. E também está ligado a casos importados de malária no Brasil, ou seja, pessoas que vieram de outros países, provavelmente de países africanos, e que entraram no Brasil já com malária causada pelo Plasmodium ovale. Então é isso que é o tal do caso importado. O Plasmodium quinolese, ele ocorre apenas no Sudeste Asiático. Então a gente vê aqui em destaque 2 espécies que têm aí algumas diferenças, elementos que se destacam das demais espécies aí do Plasmodium. Quinolese está ligado ao Sudeste Asiático. Esse parasito, o Plasmodium, ele tem primatas não humanos, os PNHs, como hospedeiro natural. Vamos lá, quem é o hospedeiro natural? Aí vai ter lá na tua prova: seres humanos, primatas não humanos, gatos, cachorro. Aí você vai marcar, sem medo, primatas não humanos. São os hospedeiros naturais, mas também pode infectar humanos. No Brasil, há 3 espécies associadas à malária em seres humanos. Temos o Plasmodium vivax, o Falciparum, e tem um errinho aqui, a outra espécie ligada a essa transmissão no Brasil é o Plasmodium malari, ok? Plasmodium malari. Então não deixe, de internalizar essa informação, de ter um carinho a mais, por essas espécies que são responsáveis pela malária humana aqui no nosso Brasil. Professor, qual a mais importante das 3? Se destaca o Plasmodium vivax. Ele é responsável por aproximadamente 90% dos casos de malária no Brasil. Então, nesse primeiro slide, muita informação importante, informação que vai ajudar você a conquistar a sua vaga, a não errar questões de malária que venham a cair na tua prova. Então, vamos lá, continuar nossa caminhada, nossa jornada. Tem muita informação importante aqui para a gente aprender nesse nosso primeiro encontro. Agora vamos falar de um outro elemento bastante interessante, bastante recorrente em provas, que são os vetores. Os vetores da malária são mosquitos que pertencem ao gênero Anopheles. Esse gênero compreende aproximadamente, 400 espécies, das quais cerca de 60 ocorrem no Brasil e 11 delas têm importância epidemiológica na transmissão da doença. São muitos números, professor? São realmente. Gênero Anopheles. São cerca de 400 espécies. 60 ocorrem no Brasil. Porém, somente 11 delas têm, de fato, relevância epidemiológica. E a gente vai exemplificar algumas dessas espécies. Temos o Anopheles darling, temos o Anopheles aquasalis, Anopheles albitacis, Anopheles marajoara, Anopheles jacone, Anopheles deanerum, quase não saiu, Anopheles cruzi, Anopheles bellator, ok? E etc, etc. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou trazer aqui 3, mas as
8 espécies, né? 8 das 11 eu trouxe aqui, exemplifiquei para você. Professor, será que a banca vai cobrar o nome dessas espécies na minha prova? Pouco provável. Tá pouco provável, mas se vier a aparecer, você não pode dizer que o professor Carlos Pereira não te alertou. Mas eu realmente acho pouquíssimo provável que a banca venha a cobrar essa informação um pouquinho mais detalhada. Ela vai basicamente, né, se limitar a cobrar o gênero, que é o Anopheles, e não uma espécie específica. Pelo menos eu nunca vi até hoje, resolvendo questões sobre malária, uma questão que falasse aí da espécie, somente do gênero. Os vetores da malária são popularmente conhecidos como carapanã, muriçoca, sovela, mosquito prego e bicuda. Olha aí, carapanã, muriçoca, sovela, mosquito prego e bicuda. O Anopheles darling, aí sim, essa espécie você vai se ater a ela. Por quê? Porque ele é o principal vetor da malária no Brasil. Anopheles darling. Entre as espécies brasileiras, o darling é a mais encontrada picando no interior e nas proximidades das residências. Esse vetor é encontrado em altas densidades e com ampla distribuição no território nacional, exceto no sertão nordestino, no Rio Grande do Sul e nas áreas com altitude acima de 1.000 metros. Ele é capaz de manter a transmissão mesmo quando em baixa densidade populacional de mosquitos. Então, falando do Anopheles, tá? O darling é o principal transmissor, causador, vetor da malária dentro do nosso país. Entre as espécies, o darling é o que mais é encontrado picando dentro das casas ou próximo a estas, ok? Esse vetor, o darling, ele é encontrado em todo o território nacional, exceto no sertão nordestino, no Rio Grande do Sul e em áreas com altitude acima de 1.000 metros. Poxa, professor, complicou um pouquinho aqui. Pode ter complicado, mas essa informação aqui pode fazer toda a diferença. É aquele elemento a mais, é o teu diferencial diante da concorrência, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer valer a nossa vaga, fazer valer a nossa conquista, a nossa vitória. Vamos lá, continuar a nossa caminhada ainda falando dos vetores, né? Ainda do darling. Essa espécie se cria normalmente em águas de baixo fluxo, profundas, límpidas, sombreadas e com pouco aporte de matéria orgânica e sais. Entretanto, em situações de alta densidade, o Anopheles darling acaba ocupando vários outros tipos de criadouros, incluindo pequenas coleções hídricas e criadouros temporários. Poxa, professor, tanto detalhe sobre o vetor. Realmente é importante para a minha prova. Tudo aqui, né, tudo que eu estou trazendo nessa aula e nas próximas aulas são relevantes. Por isso mesmo estão presentes aqui na nossa aula. Mas em relação ao vetor, esses detalhes aí mais aprofundados, atenção triplicada a você que vai concorrer ao cargo de agente de endemias, agente de vigilância ambiental e a cargos semelhantes, né? Porque dependendo da cidade, do estado, muda a nomenclatura. As funções são as mesmas, só muda o nome, ok? O Anopheles aquasalis, né? É uma espécie cujas formas imaturas geralmente são encontradas em criadouros ensolarados, permanentes, semipermanentes ou temporários. Então não estamos mais falando aqui do darling, estamos falando do aquasalis. Vamos lá, acabei me perdendo aqui. Encontrado em criadouros ensolarados, permanentes, semipermanente, temporário e com água salobra, características que influenciam fortemente em sua distribuição, sendo encontrado em geral mais próximo das regiões litorâneas.
apesar de existirem alguns registros de criadouros mais distantes da faixa costeira. A espécie é encontrada em grande parte da costa atlântica sul-americana, sendo seu limite, sul e o estado de São Paulo. Ok? Então, o Aquasalis é a espécie que se reproduz em águas salobras. Ok? Formação também super interessante, um diferencial aí para a gente ter uma atençãozinha a mais. Nas regiões da Mata Atlântica, os anofelinos do subgênero Quertésia, podem ser responsáveis por surtos ocasionais de malária. Então, pensou em Mata Atlântica, pense também no Anopheles do subgênero Quertésia. Essas espécies têm como criadouros plantas que acumulam água, como as bromélias, muito comuns aí na Mata Atlântica. Os hábitos das espécies de anofelinos podem variar muito em regiões diferentes e ao longo do ano. Assim, estudos para verificar o horário de atividade e o comportamento dos anofelinos servem como linha de base para monitorar possíveis mudanças comportamentais ao longo dos anos. O reconhecimento da área de trabalho com a composição e a caracterização das espécies ocorrentes deve servir de subsídio para a definição de áreas receptivas, que são áreas onde a presença e a densidade do vetor tornam possível a transmissão autóctone. E assim, para a tomada de decisões quanto às ações de controle vetorial, bem como a avaliação dessas atividades. Então, como eu citei no início da aula, é um conteúdo amplo, cheio de informações, cheio de detalhes, e se você notar, em cada parágrafo, em cada frase, há uma oportunidade escancarada do elemento ser utilizado para a construção de uma questão. Então, a gente tem realmente que fazer a nossa parte, esse esforcinho a mais, qualquer momento do teu dia, tá? Professor, meu dia é corrido, eu trabalho 8 horas por dia, ok, mas aproveita cada minuto, tá? Cada oportunidade para estudar. Esse esforço, tá, vai valer muito a pena nessa tua caminhada. Agora vamos falar da transmissão da malária. Falamos aí do vetor, agente etiológico, descrição da doença. Agora vamos nos ater à transmissão. Ela ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, assim como no caso da dengue, é a fêmea, do Aedes a responsável pela transmissão da doença. O mesmo ocorre aqui na malária, quando essa fêmea está infectada pelo Plasmodium, ok? Então, a fêmea tem que estar infectada com protozoário. Ao picar uma pessoa infectada, os plasmódios circulantes no sangue humano, na fase de gamitócitos, são sugados pelo mosquito, que atua como hospedeiro principal e permite o desenvolvimento do parasito, gerando esporozoítos no chamado ciclo esporogônico. Então vamos lá, quando a fêmea vai lá se alimentar de sangue humano, ela acaba sugando os plasmódios na fase chamada de gamitócitos. É dentro do mosquito que o nosso protozoário vai se desenvolver para a fase seguinte, vai se transformar em esporozoítos. Por sua vez, estes esporozoítos são transmitidos aos humanos pela saliva do mosquito no momento das picadas seguintes. Ok? Então, olha aí que quantidade de informação importante eu consigo, professor, imaginar todo esse processo de tão detalhada que é a informação. E isso é importante, tá bom? O ciclo do parasito dentro do mosquito tem duração variada conforme a espécie envolvida.
porém duração, né, dura em média de 12 a 18 dias, sendo em geral mais longo no Plasmodium falciparum do que no Vivax, ok? Então, esse período, tá? Esse ciclo do parasito, que é o ciclo esporogônico, como é citado aqui no parágrafo anterior, ele dura em média de 12 a 18 dias, sendo mais longo no falciparum do que no Vivax. Então é importante sim decorar essa nomenclatura, que a banca pode trocar, inverter aqui essas fases do Plasmodium e fazer com que você perca a questão. E o nosso objetivo aqui é dar o nosso melhor, fazer o possível para não perder questões bobas. Não há transmissão direta da doença de pessoa a pessoa. Outras formas de transmissão, tais como transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas ou transmissão congênita, também podem ocorrer, porém são raras. Então, a transmissão vetorial é a principal forma de contrair a malária. Isso também é importante, de ser entendido, de ser compreendido por você, para você chegar no dia da sua prova já ambientado com esse conteúdo. Então, a minha dica aqui é que você aperte pause, se necessário, releia essas informações no seu tempo, no seu ritmo, aí depois você volta e continua aí a caminhada junto comigo. Então, vamos lá. Malária, né? Vamos continuar, obviamente, ainda falando da malária, mas aí mais elementos gerais da doença. Período de incubação. Esse período varia de acordo com a espécie do plasmódio, ok? Varia de acordo com a espécie do plasmódio. Em primo-infectados, para o falciparum, o mínimo é de 7 dias. Para o Vivax, 10 a 30 dias. Para o Malari, 18 a 30 dias. Lembrando que são as espécies responsáveis pela transmissão da doença aqui no Brasil. Então vamos lá, incubação do falciparum. Professor, será que a banca vai cobrar desse jeito, professor? Pode cobrar, esteja preparado. Falciparum, mínimo de 7 dias. Tá? Vivax, que você tem que ter total atenção ao Vivax, né? Como já citado, responsável por 90% dos casos de malária no Brasil, de 10 a 30 dias. E o Malari, de 18 a 30 dias. Onde tem número, tem questão de prova, tá bom? Período de transmissibilidade da doença. O mosquito é infectado ao sugar o sangue de uma pessoa com gamitócitos circulantes. Os gamitócitos surgem na corrente sanguínea em período que varia de poucas horas, para o caso do Vivax, e de 7 a 12 dias para o falciparum, a partir do início dos sintomas. Caso não seja adequadamente tratado, o indivíduo pode ser fonte de infecção por até 1 ano, ok? Para a malária pelo Plasmodium falciparum, até 3 anos para o Vivax e por mais de 3 anos para o Malari. Então vamos lá, mais informação que a gente tem que dar aquela reforçada. Então, indivíduo não corretamente tratado da malária, pode ser sim fonte de infecção para o falciparum por 1 ano, ok? Por até 1 ano. Para o Vivax, por até 3 anos. E para o Malari, ele pode ser capaz de ser uma fonte de infecção por mais de 3 anos. Ok? Muito número, realmente,
Então aqui não tem como você fugir de uma releitura com calma, devagar, ok? Respirando e de fato tentando memorizar. Poxa, professor, é tão complicado, são tantas doenças no meu edital, eu sei, tá? Eu sofri com vocês, eu sofro ainda com vocês, porque eu estou estudando tudo isso para trazer um trabalho também de qualidade para você. O meu objetivo aqui com essas aulas é ajudar vocês, né, a ter uma ferramenta que eu não consegui encontrar durante a preparação para o meu concurso aqui na minha cidade. Eu tive realmente muita dificuldade em encontrar aulas de qualidade, mesmo em conteúdos pagos. Eu estudei do meu jeito, e o jeito, tá, que eu estudei, que foi suficiente para a minha classificação, né, que na verdade eu consegui a melhor nota aqui na minha cidade, eu trouxe aqui para vocês. Tá? Separei os elementos, peguei manuais do Ministério da Saúde, separei o que era importante do que não era, comecei a responder questões. Então a metodologia que foi, tá, responsável pelo meu sucesso, pela minha classificação, estou trazendo aqui para você de graça. Tá bom? Estou trazendo o conteúdo lá do Ministério da Saúde, separadinho, mastigadinho para você. Eu te garanto que se tu estudar corretamente, por todas as aulas que estão aqui, na playlist, tá, que estão no canal, você tem uma grande possibilidade, tá, de conseguir a tua classificação. Obviamente, né, você tem que também dar a devida atenção a português, a matemática, atualidades, aos conhecimentos gerais aí do teu edital, né? Enfim, a todas as disciplinas. Tem que haver um equilíbrio. Porque às vezes você vai se dar super bem na sua específica e pode perder a vaga por uma questão de matemática, uma questão de português, uma de atualidade, uma de informática. Aí realmente tem que se buscar um equilíbrio. Tá bom? Vamos lá falar das manifestações clínicas, que é a simatologia da malária. Então temos aqui a malária não complicada. Em alguns pacientes aparecem sintomas prodômicos, né? Vários dias antes dos paroxismos da doença. Prodômicos, né, são sintomas que estão dando aquele aviso. Por exemplo, náuseas, vômitos, astenia, fadiga e anorexia. A crise aguda da malária, ela se caracteriza por episódios de calafrio, febre e sudorese. Essa crise aguda, ela tem duração variável de 6 a 12 horas e pode cursar com temperatura igual ou superior a 40 graus Celsius. Contudo, nem sempre se observa o clássico padrão de febre a cada 2 dias, chamada de terçã. Portanto, não se deve aguardar esse padrão característico para pensar no diagnóstico de malária. Ok? Em geral, os paroxismos são acompanhados de cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos. Nem sempre o quadro clínico é característico da malária. Por essa razão, qualquer pessoa que apresente um dos sintomas descritos anteriormente, tá, e que foi exposta à área com risco de transmissão, por exemplo, a região amazônica, deve sim procurar um local para realizar o diagnóstico para a malária. É o retardo, é a demora no diagnóstico que leva à gravidade da doença, ok? Demora no diagnóstico igual à gravidade da doença. Então, muita informação aqui. Estamos falando da malária não complicada. Alguns pacientes sentem, né, aqueles sintomas que antecedem, de fato, as manifestações mais críticas da malária. A crise aguda, ela dura de 6 a 12 horas. Você pode ter a temperatura normal do corpo mantida ou mesmo ter uma febre superior a 40 graus. Ok? Temos também a chamada remissão. Ela caracteriza-se pelo declínio da temperatura,
a diminuição dos sintomas causa sensação de melhora no paciente. Contudo, novos episódios da febre podem acontecer em um mesmo dia, tá? Ou em intervalos variáveis, caracterizando um estado de febre intermitente. No caso aqui, a malária está se manifestando do modo chamado de remissão. E temos aqui a malária complicada. O espectro clínico da malária pode variar de manifestações oligossintomáticas, que são com poucos sintomas, pouco ou nenhum sintomas, até a quadros graves e letais. Portanto, é importante que os profissionais de saúde estejam alertas e reconheçam os sinais de malária grave para que as medidas adequadas sejam instituídas imediatamente. Observado qualquer sinal de gravidade, deve-se conduzir o paciente de acordo com as orientações para o tratamento da malária grave. Professor, e que sinais de malária grave são esses? Vamos lá. Manifestações clínicas da malária grave. Vamos fazer uma leitura aqui bem rápida, Porém, se atentando a esses sintomas. Temos a dor abdominal intensa, que é causada por uma ruptura do baço. Ocorre mais frequentemente com a malária causada pelo Plasmodium vivax. Lembrando que o vivax é responsável por 90% dos casos. Mucosas amareladas, icterícia, não confundir com mucosas hipocoradas, que é uma outra manifestação clínica. Redução do volume de urina a menos de 400 ml em 24 horas, onde tem número, tem questão de prova, então não deixe passar batido aí esses valores. Vômitos persistentes que impeçam a tomada da medicação por via oral. Qualquer tipo de sangramento. Falta de ar, avaliado fora do ataque paroxístico febril. Extremidades azuladas, que é a chamada cianose. Aumento da frequência cardíaca. Convulsão ou desorientação. Prostração em crianças. E comorbidades, doenças que a pessoa já carrega. Essas comorbidades ficam descompensadas. Há alterações. Então vamos lá. São 3 formas clínicas. Malária não complicada, temos a remissão e temos a malária complicada. E aqui temos manifestações clínicas da malária grave, ok? E faz parte aí do quadro da malária complicada. E o que é citado aqui? Que é importante que esses profissionais estejam alertas e reconheçam de imediato esses sinais de malária grave para que as medidas corretas sejam tomadas rapidamente. Porque, como é dito aqui também, lá na malária não complicada, é o retardo do diagnóstico que leva à gravidade da doença. Então, está aí um quadro geral de sintomas, de manifestações da malária grave. Diagnóstico da doença. O diagnóstico da malária é uma estratégia para o controle e a eliminação da doença, imprescindível para o tratamento dos pacientes de forma adequada. É recomendado que o diagnóstico da malária seja realizado em tempo oportuno. E que tempo é esse, professor? 24 horas a partir do início dos sintomas, a fim de evitar formas graves, óbitos pela doença e contribuir para a interrupção da transmissão. Dentro dos métodos de diagnóstico utilizados atualmente no Brasil, destacam-se as técnicas por microscopia, por meio da gota espessa e do esfregaço delgado, como métodos de rotina, e o teste diagnóstico rápido, TDR, em áreas ou situações em que não seja possível realizar a microscopia de maneira oportuna. Métodos moleculares de diagnóstico baseados na detecção de DNA do parasito, tal como a reação em cadeia de polimerase, PCR, têm sido utilizados para a identificação de Plasmodium
e infecções mistas. Poxa, professor, preciso memorizar todos esses detalhes do diagnóstico? Tenha uma maior atenção ao primeiro parágrafo. Esse segundo parágrafo aqui eu trouxe aí mais a questão de curiosidade, de complemento do nosso estudo para não ficar faltando algo. Mas é um conteúdo mais voltado, né, à turma que está concorrendo aos cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem ou mesmo enfermeiro. E médico também da atenção básica. Mas esteja atento ao primeiro parágrafo se você está concorrendo a agente de saúde, agente de vigilância ambiental, agente de combate a endemias, tá bom? Então vamos ter consciência, né, do que pode e do que não pode aparecer na nossa prova, do que é tendência e do que não é. Tratamento da malária. Okay? Tratamento. O tratamento visa atingir o parasito em pontos chaves do desenvolvimento, didaticamente dividido em, vamos lá, interromper o ciclo das formas sanguíneas, responsável pela patogenia e por manifestações clínicas da infecção, destruir as formas hepáticas latentes do parasito, né, no ciclo tecidual, chamado de hipnozoitos, né, das espécies Vivax e Ovale, visando evitar as recaídas, interromper a transmissão do parasito por meio do uso de medicamentos que impedem o desenvolvimento das formas sexuadas dos parasitos, que são os gamitócitos. Para atingir esses objetivos, diversos medicamentos são utilizados. Cada um deles atua de forma específica para impedir o desenvolvimento do parasito no hospedeiro. Então, professor, você vai trazer aqui detalhe de cada medicamento, né? Não é o foco da nossa aula, não é o foco aqui do nosso conteúdo, né? É um elemento mais ligado, como eu falei, aos cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico, tá bom? E para finalizar esse nosso primeiro momento, essa nossa primeira conversa sobre a malária, vamos falar da notificação. A malária é uma doença, sim, de notificação compulsória desde 1961, quando foi publicada a primeira lista nacional de doenças e agravos de notificação. Atualmente, a notificação deve ser feita às autoridades de saúde de forma compulsória imediata, ou seja, em até 24 horas, na região extra-amazônica, okay? E de forma compulsória regular em até 7 dias na região amazônica. A notificação deve ser feita tanto pela rede pública como pela rede privada. E aí você vê uma diferença aí entre a malária na região amazônica, onde ela é comum, tá? Ela é muito recorrente na região amazônica, para a malária diagnosticada fora da região amazônica. Como ela é comum na região amazônica, a notificação dela é regular em até 7 dias. Como ela é incomum fora da região amazônica, essa notificação é imediata em até 24 horas. Então, espero que você tenha entendido, que você tenha aproveitado da melhor forma possível a nossa aula. Um grande abraço e até a aula número 2. Valeu!